O maior erro do investidor de fundos imobiliários. Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dorman, sou estrategista financeiro, ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. No vídeo de hoje eu vou te falar qual que é o maior erro do investidor de fundos imobiliários. Inclusive eu vou dar até alguns erros que eu, James, cometi há muitos anos atrás quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Bom, hoje você já investe em fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você investe, qual fundo imobiliário seu mais subiu nesses últimos meses? Comenta aqui pelo menos um fundo imobiliário que é o seu queridinho que eu quero saber. Outra coisa também que eu quero que você comente, quanto tempo que você já investe em fundos imobiliários? James, ainda não invisto, Tô começando agora, tô querendo aprender para começar a investir. James, já invisto 1, 2, 3 anos. Comenta aqui embaixo, porque quanto mais eu te conheço, mais conteúdos eu posso trazer para você, tá bom? E se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei, assim eu sei quais vídeos você gosta mais e eu trago mais conteúdos sobre esse. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para você organizar suas finanças e investir melhor, combinado? Bom, então eu anotei aqui algumas dicas, alguns erros que eu cometia há muitos anos atrás. E eu espero que esse vídeo seja um divisor de água na sua vida para você não perder dinheiro, que nem eu perdi lá atrás, tá? Bom, James, qual que é o maior erro? O maior erro é você comprar um fundo imobiliário baseado apenas no seu dividend yield. O que é dividend yield? É o valor que ele paga todos os meses, Vamos supor, se você tem um fundo imobiliário do tipo tijolo, e todos os meses cai o valor do aluguel na sua conta, isso é o dividend yield. Então é o rendimento que o fundo imobiliário paga todos os meses para os cotistas. Então lá no começo, eu falei, bom, peraí, eu quero pegar os fundos imobiliários que pagam mais dividendos. Então eu ia lá nos sites de fundos imobiliários, botava os fundos imobiliários que pagavam mais, e muitas vezes comprava o fundo imobiliário. Mal eu sabia que aquele fundo imobiliário estava pagando mais, por quê? Porque tinha mais risco, porque às vezes um inquilino saiu do imóvel e estava pagando uma multa e durante aqueles meses o fundo imobiliário estava pagando mais. Enfim, e eu me lembro até, eu até anotei aqui um fundo imobiliário que eu comprei na época, foi o XPCM11. Que era um fundo imobiliário do tipo tijolo. O que eu pensei na época? Eu falei, bom, peraí, eu não conheço muito sobre fundos imobiliários de papel, tenho medo. Tijolo eu conheço, Pô, você tem um imóvel, o cara paga todos os meses o imóvel, cai na minha conta, beleza. Eu já tenho alguns imóveis no que eu invisto, imóveis físicos mesmo. Eu falei, cara, então vamos lá. Eu vou escolher o fundo imobiliário que paga mais dividend yield, e que ele é um fundo imobiliário de tijolo. Então, nessa época lá, muito tempo atrás, eu comprei esse fundo imobiliário, o XPCM11, E aí, depois de um tempo, eu comecei a estudar mais sobre esse fundo imobiliário e eu percebi que era um prédio onde a Petrobras, alugava esse prédio, que ficava no meio de nada praticamente, só tinha aquele prédio lá, e que em breve a Petrobras ia entregar esse imóvel, E ele era um único imóvel e era um único inquilino e em breve a Petrobras ia entregar esse imóvel. Então, em pouco tempo ele pagava bastante dividendo, mas em pouco tempo ele ia ficar zerado, eu não ia receber nenhum real. Quando eu descobri isso, eu falei, cara do céu, em breve isso vai parar de pagar dividendos. E eu vendi a tempo ainda com lucro. Mas olha só, muitas vezes o investidor só seleciona um fundo imobiliário pela quantidade de dividendo que ele paga e ele nem abre o relatório para entender mais sobre esse fundo imobiliário. Então esse é o primeiro erro. Outra coisa também, muitas vezes os investidores olham o seu P sobre VP e seu dividend yield e daí compra o fundo imobiliário. James, o que é P sobre VP? Bom, vamos lá, P sobre VP. Se o fundo imobiliário tem o seu P sobre o VP, que é o seu valor patrimonial, 1 significa que ele está sendo negociado no valor justo. Acima de 1 significa que ele está sendo negociado um pouco mais caro. Por exemplo, 1,08 significa que ele está sendo negociado 8% a mais do que o seu valor. Se ele está sendo negociado 0,90, significa que você estaria comprando esse fundo imobiliário com 10% de desconto.
Você entendeu mais ou menos? Só que o que as pessoas fazem? Bom, peraí, esse fundo imobiliário aqui está com o seu P sobre VP 0,50 e está pagando um ótimo dividendo. O que a pessoa fala? Bom, se eu comprar ele, eu vou estar comprando com 50% de desconto e ainda está pagando um bom dividendo. Ótimo! Cara, uma coisa que eu aprendi e demorei, muitas vezes quando você começa a investir na Bolsa de Valores, você acha que é o mais espertão. Nossa, como que ninguém está vendo isso, né? Cuidado, gente. O mercado muitas vezes é inteligente. Então toma cuidado, você querer ser o mais espertão. Então você vai lá e só olha esses indicadores. Eu não estou falando que não é uma boa oportunidade, mas muitas vezes aquele fundo imobiliário está muito descontado, geralmente alguma coisa tem. Então às vezes são alguns inquilinos que vão entregar os imóveis, ou alguns inquilinos não estão conseguindo pagar, enfim. Às vezes tem algum problema ali escondido, ou até se você só abrir o relatório gerencial, você vai perceber que vai acontecer, às vezes em alguns meses, ou já está acontecendo agora. E às vezes você quer ser o espertão e acaba perdendo dinheiro, né? Então toma cuidado. Outro erro que eu cometi também há muito tempo atrás, eu assistia vários vídeos na internet, então eu via um influenciador falando, comprei esse, comprei aquele fundo imobiliário. O que eu fazia? Eu ia anotando os fundos imobiliários que os influenciadores compravam. Então, quando eu via uns 5 influenciadores diferentes indicando o mesmo fundo imobiliário, eu falei, opa, eu acho que esse aqui é bom. E eu ia lá, comprava, mais uma vez, sem entender os indicadores, sem entender por que eu estava comprando aquele fundo imobiliário. Então, não faça isso de sair comprando só porque fulano de tal está comprando, porque muitas vezes ele até pode estar comprando num bom momento, mas lá na frente ele vende, você nem fica sabendo por quê, e aí às vezes você fica com prejuízo, porque aquele fundo imobiliário mudou os fundamentos, tá bom? Outro erro também comum é muitas vezes você vai diversificar, eu vou pegar esse fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, porque eu estou diversificando. E aí, mais uma vez, você não abre o relatório gerencial para entender mais sobre aquele fundo imobiliário. Então, teve um amigo meu que falou assim, eu tenho Hectare, eu tenho Deva, e de repente, né, aconteceu um problema, né, nesses fundos imobiliários, só que esses fundos imobiliários, né, tinha recebíveis dentro desses fundos imobiliários, né, dos mesmos credores. E aí, quando esses credores tiveram problemas no pagamento, né, do fundo imobiliário, automaticamente os dois caíram. Então, muitas vezes você escolhe fundos imobiliários diferentes, não pesquisa e muitas vezes você pensa que está diversificando, mas não. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Outra coisa que eu também já vi um amigo meu fazendo, né, um outro amigo meu, ele falou assim, James, eu não coloco dinheiro em fundo imobiliário de tijolo porque paga pouco. Eu prefiro fundos imobiliários de papel. E se tem uma coisa que eu percebi muito ao longo dos anos, né, é que quanto mais você diversificar seu patrimônio, mais seguro você vai estar. Então, como eu, James, gosto de investir em fundos imobiliários, tenho de 60% a 70% em fundos imobiliários de tijolo e 40% de papel. Então, nesses últimos meses, você pôde ver que alguns fundos imobiliários caíram, outros subiram. Só que quando você está diversificado, né? Quando está diversificado, um protege o outro. Então, muitas vezes, quando a Selic começa a cair, os fundos imobiliários de tijolo sobem bastante. Quando a Selic começa a subir, os fundos imobiliários de papel sobem bastante. Isso daí não é uma regra que sempre vai acontecer, mas geralmente isso acontece. Quando você tem uma carteira diversificada, você está protegido em qualquer cenário, né? E mesmo que tenha problema em algum fundo imobiliário, né? Beleza. Então, como eu, James, gosto de fazer? Eu tenho na minha carteira quase 20 fundos imobiliários. Mas para você que está começando, às vezes, eu indicaria ter, dependendo do valor, né, que você tenha, entre 5 a 10 fundos imobiliários, né? De segmentos diferentes e também tanto de tijolo quanto de papel, para deixar seu patrimônio bem protegido. Outro erro também comum que eu vejo investidores fazendo é o seguinte, cara, começa que nem agora, os fundos imobiliários teve uma boa alta nos últimos meses, né? Então todo mundo começa a falar sobre fundos imobiliários, o cara fica louco, falou, opa, eu não posso perder, né? Tá subindo bastante agora, eu tenho que entrar nessa.
E muitas vezes a ganância faz aquela pessoa perder muito dinheiro. Primeira coisa, nunca coloque sua reserva de emergência em fundos imobiliários. Lembre-se, fundos imobiliários é renda variável. Então, sua reserva de emergência tem que ficar na renda fixa. E depois que você já tem uma boa graninha ali, né, para emergência, aí sim, se você quiser e se estiver dentro do seu perfil de investidor, você começa a investir em fundos imobiliários, tá bom? E agora, algumas coisas que eu gosto de olhar antes de comprar um fundo imobiliário. Claro, são muito mais coisas que eu analiso, né? Mas coisas que eu gosto de olhar. Então eu analiso o dividend yield, que a gente já falou aqui, seu P sobre VP, a vacância daquele fundo imobiliário. Eu gosto de olhar o histórico. Cara, como que foi esse fundo imobiliário nos últimos 1, 2, 3, 4 anos? Passando por crises, como ele se comportou, né? Como que foi o histórico do pagamento dos dividendos dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses? A localização, né, desses fundos imobiliários quando são do segmento de tijolo, quais são seus clientes, né? O tempo de contrato, né, dos inquilinos. Eu gosto de ver também se os contratos desse fundo imobiliário são típicos ou atípicos. Enfim, são várias coisas que eu gosto de analisar antes de comprar um fundo imobiliário. Comenta aqui embaixo o que você também olha antes de comprar um fundo imobiliário, que eu quero saber. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, já clique em gostei, compartilha esse vídeo para outros amigos que também querem investir, para não cometer esses mesmos erros. E agora, assistir outro vídeo que está muito legal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!